Olá, povo querido, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Quero desde já desejar que o Espírito Santo possa descer aí na tua casa, na tua vida, sobre o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa inundar o teu ser. Que o Espírito Santo possa te abraçar, que o Espírito Santo possa te envolver de maneira gloriosa, que ele te envolva de tal forma que você fique cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde eu quero ser preciso e objetivo ao seu coração, aonde você que me ouve do outro lado, eu tenho uma convicção comigo, que se você ouvir a mensagem que Deus ele tem no seu coração, eu estou certo que o Espírito de Deus vai tornar a sua vida um jardim e vai fazer morada na sua vida de uma vez por todas, no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera posto sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Queridos irmãos, antes de eu entrar na mensagem, eu só quero aqui avisar a todos, se sair um determinado barulho na gravação da mensagem da palavra de Deus, é porque alguns irmãos aqui próximo de casa estão soltando fogos. Talvez vai ser algum barulho na gravação, não se assuste. O importante é a mensagem que Deus tem no seu coração. Queridos, como acabei de fazer menção da palavra de Deus, a Bíblia se refere a uma mulher chamada Maria, aonde, acredite você, temos muitos a aprender com ela. Ô mulher abençoada, ô mulher cheia do Espírito Santo, a mulher em que Deus achou graça, acredite você, Deus achou graça em Maria, a mulher a qual tornou-se cheia da presença. Esta mulher, ela, ao terceiro dia, no qual se referiu o domingo, estou falando da ressurreição de Cristo, e ao mesmo tempo me refiro ao domingo, primeiro dia da semana, terceiro dia da ressurreição, mas o primeiro dia da semana, o qual Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que essa mulher lembrou-se do que Jesus havia dito, e ela desceu ao sepulcro ao visitá-lo, o túmulo, como ele havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. E chegando ao túmulo, ela não encontra. E ao não encontrar o corpo do seu Senhor, Maria volta a avisá-lo, a Pedro e João, discípulo amado. Eles voltam ao túmulo para ver se o que Maria havia dito, se realmente era como ela havia dito ou se ela estava equivocada. Dá a entender que eles não acreditam em Maria, muito menos no que Jesus havia dito. E ao chegar no túmulo, não encontram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que eles voltam. Só encontram os lençóis que Jesus havia sido
tendo o seu corpo enrolado, e o lenço que tinha sido colocado sobre a cabeça dele. Os lençóis daqueles dias, quando morria algum, não se colocava em um caixão, como nos tempos de hoje a sepultar. Simplesmente embalsamavam o lençol com as essências sagradas e enrolavam o corpo de alguém que naqueles dias morresse, para que sepultasse enrolado no lençol. Mas Jesus tinha algo a mais. Jesus havia um lenço sobre a sua cabeça, porque eu havia abrido o seu crânio de tanto que ele tinha sido espancado. Não bastava 427 chibatadas no corpo dele. Cada chibatada, 2 dedos de espessura, os cortes. 427 cortes com 2 dedos de profundidade cada um. Abriram o seu crânio, mas quando eles chegam lá, Maria primeiramente, depois Pedro e João, eles olham tal lençol e o lenço que tinha sido colocado sobre a cabeça dele. E a tumba ensanguentada. E Maria, quando eles voltam por não encontrar o corpo de Jesus, eles deveriam continuar procurando, eles voltaram. Maria não desistiu. Pastor, por que Maria não desistiu? Eu vou lhe dizer. Primeiro, porque ela acreditava na palavra de Jesus. Segundo, a Bíblia diz que o corpo de Jesus foi posto numa tumba, em um jardim. Num túmulo onde ninguém nunca havia usado. Em um jardim. Jardim é o lugar onde nós procuramos, quando alguém vai a um jardim, procura paz, respirar um ar puro ou um ar diferente. E quando Maria entra naquele jardim, ela não encontra o corpo do Senhor, mas ao pisar naquele jardim, ela sente algo diferente. Ao pisar naquele jardim, ela sente o aroma da presença. Ela sente a essência da adoração. Está naquele jardim por todas as partes. Ela não encontrou o Senhor, mas estava ali os lençóis ensanguentados, a tumba ensanguentada e o lenço que tinha sido posto sobre a cabeça dele. O lenço está posto na cabeceira da tumba gelada. E os lençóis estão aos pés do local onde ele havia sido sepultado. E Maria, cheia do Espírito Santo, começa a chorar na beira daquela tumba fria. Olhando para dentro daquela tumba fria, vendo o lenço, vendo os lençóis, aquela tumba ensanguentada, e a essência do Espírito Santo estava em cada lugar daquele jardim. O aroma da adoração estava presente em todo aquele ambiente. Maria até então não tinha encontrado o Senhor, mas a essência do Espírito Santo, o aroma do Espírito de Deus, a essência da adoração, os sinais de Jesus através do sangue na tumba, no lugar que ele foi sepultado, os lençóis, os lenços, todos os sinais é de que ele estava por perto. Porque naquele jardim havia sinais através da essência, através do aroma da adoração, através do aroma do Espírito. Os sinais de Jesus estavam por todos os lugares, através da essência do Espírito Santo dentro daquele jardim, por conta do sangue dele que estava ali dentro daquela. Então, quando Maria pisou naquele jardim, ela teve um encontro com a presença, antes mesmo de chegar na tumba. E aí, quando ela chega na beira daquela tumba fria, olhando para dentro dela, vendo o sangue, cheia do Espírito Santo, envolvida com o poder de Deus, envolvida na glória, envolvida pelo poder do Espírito Santo, chorando, com seu rosto banhado em lágrimas. Os 2 discípulos voltaram, mas a presença era tanto, a presença que Maria sentia naquele jardim, era algo tão forte, tão sobrenatural, era algo tão glorioso que Maria sentia, em meio às lágrimas daquele jardim, sentindo o aroma da adoração, sentindo a essência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que estava em toda parte dentro daquele jardim. A presença era algo tão sobrenatural que Maria não conseguiu voltar para trás. Era tão forte a presença que ela pensou consigo: eu não vou voltar, ele está por perto, eu vou procurar até que eu encontre o meu Senhor. E ela não desistiu. Os outros voltaram, mas ela sabia o que estava procurando. Ela sabia que iria encontrá-lo, e para encontrá-lo, ela não dependia de Pedro, não dependia de João e de ninguém mais senão de si próprio. Os outros voltaram, mas a partir do versículo de número 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés, conforme o final do versículo 12.
Quando Maria baixa, chorando, olha para dentro da tumba fria. Lá estão os lençóis, lá estão os lenços e 2 anjos. Engraçado que Pedro e João viu os lençóis, viu o lenço, mas não puderam ver os anjos. Porque se tem alguém que conhece os corações, esse alguém é Jesus. E como Pedro e João não foi, ele acredita, você disposto a encontrá-lo, porque desistiram, voltaram. Jesus não permitiu que eles encontrassem os anjos, mas permitiu que Maria visse os anjos dentro da tumba, como sinal de que ele o havia ressuscitado, como havia dito. Talvez você que está me ouvindo agora, a presença que estava no jardim está te visitando. Talvez você que está me ouvindo agora, o aroma da adoração está sendo derramado no teu coração. A essência das flores do jardim, do corpo dele foi colocado. Talvez está soprando agora na tua casa a essência do Espírito Santo. Está soprando aí no teu coração. Está soprando na tua vida. Sabe o que é isso? É o aroma do Espírito Santo confirmando que ele ressuscitou e está aí dentro do teu coração procurando espaço para tornar o teu jardim, para tornar teu coração o jardim do Espírito Santo ou o jardim do Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo de Deus, ao olhar para você, encontre em você o que ele encontrou em Maria. Porque ele encontrou em Maria o que não encontrou em mais ninguém. Sabe o que? Amor. Eu vou lhe dizer. Quando Maria foi nessa tumba procurar o corpo, ela lembrou que o Senhor estava machucado. Ela lembrou que o Senhor estava ferido, porque ele foi sepultado com 427 chibatadas, com seu crânio aberto, seus punhos perfurados. Ela levou nos seus ombros um vaso de alabastro sobre os ombros, para embalsamar o corpo do Senhor. E é verdade que o Senhor já tinha sido ressuscitado, mas imagina o Senhor olhando para Maria, de um lado e para outro, procurando ele, pensando consigo. Das vezes que foram me apedrejar, que tentaram me condenar, foi o Senhor que esteve comigo, me livrou. Foi o Senhor quem cuidou de mim. Se não fosse o Senhor, eu estaria perdida. Ele foi sepultado machucado. Ele foi sepultado com dor. Ele foi sepultado ferido, com o corpo ensanguentado. Ela teve uma ideia: eu vou levar bálsamo, e quando eu encontrar o meu Senhor, eu vou colocar bálsamo sobre as feridas dele. O bem que ele me fez, eu vou retribuir, colocando bálsamo sobre as feridas do meu Senhor. Imagina o Senhor, já havia ressuscitado, é verdade, mas ele olha e vê Maria de um lado para o outro, procurando por ele, dizendo: eu vou colocar bálsamo nas feridas do Senhor. Ele colocou bálsamo na minha ferida, foi ele. Agora eu vou colocar bálsamo na ferida dele, como ele colocou na minha ferida. Será que o Senhor não está esperando um pouco mais de você que me ouve? Será que o que você está fazendo pelo Senhor é o bastante? É o suficiente? Ele já tinha sido sepultado. Mas só em ver Maria, desesperada, procurando por ele, chorando. É verdade que ela estava cheia do Espírito Santo, mas ela também sentia saudade, por isso que ela não voltou. Falando de saudade, quando foi a última vez que você sentiu saudade de Jesus? Quando foi a última vez que você sentiu saudade de estar com Ele? Ser abraçado, sentir aquele afeto, aquele carinho, sentir aquele amor de pai, aquela presença. Talvez você que está me ouvindo agora, você é alguém que está procurando afeto nos braços de um alguém, em vez de você procurar nos braços de Jesus. Maria não voltou para trás como Pedro e João. Maria viu os 2 anjos, mas ela pensou: não estou procurando anjo, estou procurando o meu Senhor. E só vou voltá-lo quando encontrar. Ela estava decidida, ela estava disposta. Ela não foi ali para voltar sem resposta. Ela foi ali pensando: só vou voltar quando encontrá-lo. Por isso que ela levou bálsamo, para embalsamar as feridas dele. Que ela lembrou que ele estava machucado. Imagina Jesus olhando para Maria, vendo Maria procurando por ele, com um vaso de bálsamo nas costas, para embalsamar o corpo dele. Sabe o que ele deve ter pensado? Pelo menos uma lembrou que eu fui sepultado com o corpo desfigurado. Pelo menos uma lembrou que eu fui sepultado em meias dores. Pelo menos uma não desistiu de mim. Pelo menos uma não desistiu de me buscar, de me procurar. Por isso que a palavra diz:
Buscar-me-ei, achar-me-ei, quando me buscar de todo o vosso coração. Essa profecia, essa palavra se cumpriu em Maria, porque ela não desistiu de buscar. Ela não desistiu de procurar. Procurou até que o encontrou o que ela estava procurando. Quando foi a última vez que você encontrou Jesus? Espero que através dessa mensagem você encontre em você mesmo e que a tua vida se torne um jardim. Jardim do Espírito Santo. Jardim da essência divina. E que a sua vida, ao tornar-se um jardim, que desse jardim possa exalar a essência do perfume de Cristo. Porque diz a palavra de Deus que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, que a tornar-se um jardim, estou falando do seu coração, possa exalar de você o bom perfume de Cristo. Ao ponto das pessoas olhar para você e ver Jesus na sua vida. O que eu estou dizendo, permita que a sua vida torne-se um jardim a partir de hoje. Deixa Ele tornar teu coração um jardim. Porque o que Ele mais quer é que as pessoas olhem para você e vejam em você, exalando a essência divina, exalando o aroma da adoração, exalando do teu jardim, do teu coração, a presença do Espírito Santo, ao ponto de onde você for, as pessoas que olhar para você e dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, porque é cheio do Espírito Santo. A vida dele tornou-se um jardim, e esse jardim é regado pelo Espírito Santo. Esse jardim é o Espírito Santo que cuida. Esse jardim que é o seu coração tem um pedacinho de Cristo em cada detalhe desse jardim. Esse jardim tem a essência de Cristo. Cada planta, cada flor desse jardim tem um pouco da essência do Espírito de Deus. Tem um pouco de aroma do Espírito, tem um pouco do aroma da adoração. A vida daquele homem, a vida daquela mulher, em cada detalhe do que ele faz, em tudo que ele fala, tem um pouquinho de Deus, porque eu vejo Deus na vida daquele homem, na vida daquela mulher de Deus. Deixe seu coração tornar-se um jardim a partir de hoje. Deixe o Espírito Santo regar essas plantinhas, que é a semente que no seu coração está sendo plantada. Para que assim possa exalar de você essa essência. O aroma do Espírito Santo. O aroma da adoração. Ao ponto das pessoas olhar para você e ver que a sua vida se tornou de fato e de verdade o jardim de morada do Espírito Santo. Seja como Maria, não desista. Não pare. Não volte para trás. Continue em frente. Porque se você continuar em frente, eu digo a você, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Para finalizar, no versículo 13. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e disse-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando ao discípulo, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Percebe? Ela encontra Jesus e pensando ser o jardineiro, diz assim, se tu tiraste, diz-me onde o puseste. Só que na verdade era com o próprio Cristo com que ela falava. Quando ela disse, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, ele chama ela pelo nome Maria. Quando ele chama Miriam, que quer dizer Maria, Maria traduzido no hebraico quer dizer Miriam, ela entendeu, a aparência não é a mesma, mas a voz é inconfundível, com essa voz. Em outras palavras, encontrei o que eu estava procurando. Imagine quando ela encontrou, ela não reconheceu pela aparência, mas pela voz. Como ela não deve ter abraçado, matado a saudade. E o que o Senhor não deve ter dito a Maria, por ela não ter desistido de encontrar. Por ela não ter desistido de procurar por ele, com vaso de bálsamo nas costas, pensando. Vou colocar bálsamo nas feridas dele, ele está machucado. Ele está ferido. Quando eu ia ser apedrejada, quando eu ia ser condenada na casa do fariseu, foi ele que me livrou. Foi ele quem demonstrou amor por mim. Foi ele que não deixou que eu fosse apedrejado. Quando eu mais precisei de alguém, eu só contei com ele, mais ninguém. Os outros voltaram, mas eu não vou voltar. Assim como eu precisei de cuidado, ele está precisando de cuidado agora. Quando eu precisei de cuidado, ele cuidou de mim. Agora ele está precisando de cuidado. Eu vou fazer alguma coisa por ele. Imagine Maria ter esse sentimento no coração e Jesus vê isso no coração de Maria, o que ele pensou a respeito.
quando ele olha para o seu coração, o que será que ele pensa a seu respeito? Que você entenda que tudo que a gente faz com relação a Cristo ainda é pouco, mas que você possa se esforçar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, porque Jesus espera sempre um pouco mais de cada um de nós. Mas que você não esqueça, ele está procurando alguém para tornar a vida desse alguém um jardim, para que esse jardim possa exalar o bom perfume, para que esse jardim possa, em cada pétala, em cada rosa, em cada flor, ter um pouquinho do Espírito Santo, para que em cada flor desse jardim esteja um pouquinho da essência do Espírito dele, para que nas flores desse jardim possa exalar o aroma da adoração, de maneira que as pessoas olhem para você e vejam em você o bom perfume de Cristo, o perfume do Espírito Santo. Que quem olhar para você, que veja em você essa essência, para que saiba de fato e de verdade porque Deus te escolheu e o porquê essa essência na sua vida, no nome de Jesus. Tá certo? Ele só está procurando um coração para torná-lo um jardim, para que ele, o Espírito Santo, possa regar esse jardim e para que nesse jardim possa exalar a essência, o aroma da adoração, o aroma do Espírito Santo, para que alguém a vir olhar para você, veja em você a presença de Deus em cada gesto, em cada palavra, em cada detalhe, por conta do aroma do Espírito Santo que está na sua vida. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.